Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja aí ouvindo o nosso podcast. Esse é o Makers Gonna Talk, um podcast sobre cultura maker, educação criativa, ambientes inovadores de aprendizagem e qualquer outro assunto que navegue por estes outros. A cada episódio, a gente bate aqui um papo com fazedores, professores, educadores, artistas e pessoas incríveis que andam fazendo diferente para fazer a diferença à sua volta. Hoje a gente tem um episódio muito especial, porque a gente começa uma série nova, o Black Talks. E para tocar essa série, eu também convidei uma pessoa especialíssima, meu amigo, irmão de guerra, Vander. Vander, o microfone é seu. Olá, eu sou o Vander, nós estamos falando da Casa Thomas Jefferson e essa é a primeira edição do Black Talks, um podcast dedicado a ouvir pessoas pretas em todas as áreas do conhecimento e do fazer que estão fazendo alguma coisa relevante, impactante e que tem uma trajetória muito bacana para a gente poder compartilhar. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber duas pessoas muito importantes nesse cenário e que estão desenvolvendo e fazendo parte de um projeto muito bacana chamado Afro Ricas. Eu tenho aqui a Yasmin Candelária e a Georgia participando desta edição do Black Talks. Bem-vindos, senhoritas. Muito obrigada, Vander, pelo convite. É um prazer estar aqui com a Casa Thomas Jefferson nesse projeto que é tão importante para amplificar narrativas que são muitas vezes invisibilizadas e que têm muito poder, muita estratégia e muito conhecimento para compartilhar. Bem-vindas. Senhoritas, eu primeiro queria conversar rapidamente sobre a trajetória de vocês. Se o ouvinte me permite, eu vou fazer uma mais rápida apresentação. A Georgia Barbosa, ela é mestre em inovação social, ela é cofundadora do Afro Ricas, a gente vai falar sobre esse projeto. Ela também foi bolsista, hoje alumna do Chevening, é isso? Bolsa Chevening. Chevening, isso. Da Inglaterra, certo? Ok. E também é alumna do projeto ILAI Fellow, que é um projeto realizado pela Embaixada dos Estados Unidos, pelo Departamento de Estado americano, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa experiência que ela teve com esse projeto. A Yasmin Candelária, ela fez gestão de projetos, trabalha com responsabilidade social e programas educacionais, além de promover a agenda de ESG em empresas. E aí, esse é o mais bacana, elas têm uma trajetória que é maravilhosa e eu não vou ler essa trajetória aqui porque a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E ambas fazem parte do Afro Ricas, que é uma ideia incrível e que tem causado impacto, e é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas primeiro, eu queria perguntar para Yasmin como foi começar e chegar até o Afro Ricas, nessa trajetória de estudar jornalismo, de estudar responsabilidade social, se envolver com ESG, gestão de projetos, organizações não governamentais, até chegar no Afro Ricas. Como é que foi isso? Olha, foi tudo uma construção não planejada, mas que faz muito sentido. Eu sou graduada em jornalismo, como você disse, tenho esse feeling pela questão da comunicação, audiovisual, essa coisa, né, de comunicar e dar voz às coisas, mas não me via nesse local de trabalho do jornalismo tradicional. E aí, logo após sair da faculdade, eu já comecei a ter meus contatos com organizações da sociedade civil, com programas educativos, projetos mais esporádicos, né, voltados para atendimento de comunidades e públicos socialmente vulnerabilizados. E eu vi muito sentido nisso. Me desenvolvi, né, enfim, me esforcei para aprender a parte técnica de tudo isso, né? E nesse meio caminho da vida, encontrei a Afro Ricas, que tem, né, como público-alvo mulheres negras, que tem tudo a ver comigo, pois eu sou uma mulher negra. E acreditei muito no que ela se propõe a fazer
E com toda essa minha trajetória atuando com impacto, responsabilidade social, públicos socialmente vulnerabilizados, né, como pessoas negras, pessoas LGBTQIAPNA+, pessoas periféricas, fez muito sentido juntar tudo isso e eu consigo aplicar tanto essa parte, né, do social, mas também da gestão de projetos, que é uma área que eu gosto bastante, e por ser, né, programas e projetos educativos, eu consigo linkar bastante com essa questão do jornalismo, da comunicação, porque a gente está o tempo todo, né, repassando conhecimento e pensando maneiras eficazes de fazer isso, seja por audiovisual, seja por coisas síncronas. Então, a minha trajetória ela foi indo por caminhos diversos, mas que culminou em algo que faz sentido. E hoje estou na Afro-Ricas, nesse posto de gestão de parcerias, pensando muito nisso também, né, da gente reunir conhecimento, pessoas, expertises diferentes para fazer com que o negócio ele prospere e a gente consiga alcançar os espaços que a gente tem em mente. Maravilha. Eu cometi a gafe de não falar o sobrenome da Georgia Barbosa. Georgia, você tem uma trajetória também muito bacana. A gente conversava mais cedo sobre internacionalização. E essa me parece uma possibilidade e uma oportunidade muito poderosa para pessoas pretas que estão buscando experiências que qualifiquem os currículos, que abram e desencadeiem novas oportunidades também. Então, você pega uma bolsa de estudo em um projeto, o seu mestrado, depois você pega uma outra bolsa fora do país, depois você também vira alumni de um projeto de lideranças nas Américas, realizado pela Embaixada dos Estados Unidos. Como foi passar por essa trajetória? E se você percebeu se é isso mesmo, é uma oportunidade latente? Que requisitos são importantes para a gente começar a pensar também a educação dos nossos meninos e meninas pretas? Olha, essa questão que você trouxe mexe muito comigo, porque eu sempre me senti, sempre não, depois de determinados espaços que eu acessei, eu entendi que eu não tinha escolha a não ser ponte entre dois mundos. Então, o mundo que eu venho é o mundo da escola pública brasileira. Eu sou de uma cidade pequena, eu não sou de capital. E no ensino médio eu tive acesso a uma bolsa quase que integral de estudos, mas por não ser integral, quando eu chego na universidade, eu não tenho acesso à ProUni. E eu, né, sou filha do FIES, do Programa de Financiamento de Educação Superior, que foi lançado no Brasil. E depois que eu passo por toda essa trajetória de que eu consigo uma bolsa no ensino médio, eu consigo adentrar numa universidade aos 17 anos e prossigo, né, por minha conta, por meio de um financiamento, eu me vi desempregada. E nesse desemprego eu tive que repensar que a carreira não necessariamente ia seguir o que eu ia entregar em relação a diploma teórico e que eu tinha outras coisas que eu poderia investir e entender qual era o caminho que ia me dar possibilidades. Então, quando eu estava na escola pública, um dos acordos, eu sou filha de pais divorciados, e um dos acordos assim nessa separação foi que meu pai pagasse algo extracurricular para mim. E surgiu uma escola de inglês na cidade e eu comecei a fazer aulas de inglês enquanto criança. Esse foi meu primeiro contato com uma parte que era muito incomum para as pessoas que estavam lá na minha sala da escola pública, mas que eu era completamente apaixonada em descobrir uma nova linguagem. Quando eu chego na universidade e eu começo a fazer os processos seletivos para a engenharia, e a cada pessoa que levanta numa dinâmica de grupo, fala que morou um ano nos Estados Unidos, um ano na Austrália, eu tenho certeza que eu estou fora, eu começo a entender o intercâmbio como uma forma de me emancipar desse lugar inferior nessa dinâmica, né? E que também talvez pudesse pegar o único investimento que eu consegui fazer, que foi essa aula de inglês durante a minha infância e início da adolescência, e colocar à prova e não ser mais a única menina da sala que não teve esse acesso. Então, eu fiz meu primeiro intercâmbio quando eu tinha 21 anos de idade. Eu fui para a Rússia dar aulas de inglês na periferia,
Foi um intercâmbio de custo relativamente baixo, então foi uma organização que eu iniciei também a minha trajetória de impacto social como voluntária, e a partir do momento que eu saí dessa primeira oportunidade, eles me enxergavam como a Geórgia que foi para a Rússia. Eu comecei a ver que esse transitar ele ia me conectar com outro lugar. Então, agora mais tarde, que quando eu me aplico para bolsas, eu já tive outras experiências fora de trabalho, que o voluntariado acabou abrindo essa porta assim para mim. Aí eu acesso um lugar que é cheio de oportunidades, várias bolsas para várias áreas, e que são lugares muito embranquecidos e majoritariamente masculinos, assim. Então, esse chamado de ponte, ele fica muito latente, porque a gente sim tem uma lacuna absurda em relação a aprendizado de inglês no Brasil. Me questiono também até em qual ponto, né, esse aprendizado ele não é uma demanda que não faz sentido. É uma demanda um pouco que só reforça a estrutura de poder, só reforça o quanto que o norte global, né, o quanto que países que investiram bastante em colonização ainda mantêm um poder sobre nações do sul global, mas ao mesmo tempo eu entendo que ter passeado por esse código é o que faz eu trazer vozes e uma perspectiva que é basicamente ausente ou proporcionalmente não representativa nos espaços que eu circulo nessas bolsas. Então, agora, enquanto empreendedora, eu vejo um lugar em que eu genuinamente posso construir essas pontes institucionalmente. Eu, como pessoa, eu posso construir pontes com instituições, mas é numa escala muito menor do que eu, como instituição, me conectar com outras instituições. E, nesse sentido, a nossa relação aqui com a Casa Thomas Jefferson, a minha relação com a Embaixada dos Estados Unidos tem dialogado muito bem, porque também grande parte desses movimentos que eu vejo de inclusão de pessoas negras nessa lógica vem também com referência de movimentos tanto de intelectuais brasileiras, mas também de intelectuais estadunidenses. Então, tem sido uma experiência maravilhosa, primeiro, poder honrar esse pequeno acesso que eu tive durante a minha infância, mas também entender que o meu papel no meio desse movimento todo é um papel de ponte. Você acaba de destravar bons debates que eu acho que a gente não vai ter tempo para poder conversar, mas que renderiam pelo menos umas 4 horas de podcast. É poderoso perceber com uma percepção de alguns códigos e de transitar em alguns espaços que não são permitidos por várias razões, e a língua pode ser uma delas, né? Ainda continuam sendo barreiras físicas, simbólicas e, enfim, de outras ordens também, que impossibilitam a gente de acessar o pleno desenvolvimento. Eu vi que Yasmin também teve uma trajetória na Fundação Dom Cabral. Isso. E que é uma prestigiada organização brasileira para a formação também de executivos, executivas, empresários, pessoas que estão se desenvolvendo nessa área de gestão. Existe um acesso que ele existe uma parte da administração, dos saberes da administração e da gestão que são compartilhados de maneira muito popular em cursos universitários. Assim, um dos cursos mais famosos e mais populares é o de administração, né? Mas essas organizações elas ainda carregam o prestígio e ainda abrem portas. Você sentiu isso no processo de transitar lá, de estudar na FDC e depois, como alumni também, ainda está conectada ainda à organização para fazer, né, atuar ou não sei, trabalhar com outros alunos? Como é que é essa relação de ter estudado lá, de entender a possibilidade de acessar um conhecimento, uma formação e uma organização de prestígio? Isso abriu portas? Isso abriu possibilidades também? Com certeza. Eu estudei na fundação por meio de uma bolsa integral, que foi o que me possibilitou estar lá. E assim,
a gente tem acesso a pessoas e a um conhecimento que muitas vezes ele não está de fácil acesso, ele não está disponível para qualquer pessoa acessar. E isso com certeza abre muitas portas. Eu estudei com pessoas, os famosos herdeiros, que a gente acha que é um mito, mas eles existem. Eles existem, os que estão herdando farmacêuticas e outras grandes empresas. E você consegue, né, ter um acesso mais próximo a essa pessoa, que se for uma coisa na minha vivência, eu não chegaria até essas pessoas. E o que eu achei interessante dessa experiência é que, como eu trouxe esse exemplo, né, são pessoas que gerem grandes empresas focadas em lucro. E aí chego eu, uma pessoa com toda essa trajetória de impacto social, em momentos, né, de atividades em grupo e outras interações, compartilhando com o que eu trabalho. E muita gente, tipo assim, nunca ouviu falar ou faz aquele básico só porque o ESG tem as suas métricas e a grande empresa ela quer bater essas grandes métricas. E eu conseguia trazer uma outra perspectiva, e muito do lugar também da pessoa que usufrui de políticas públicas, de bolsas e demais coisas que são focadas, né, para promover toda essa diversidade e esses acessos. Então eu sinto que essa foi uma troca importante também. Claro, eu tive oportunidades, né, de fazer entrevista em lugares, prestar alguns serviços, mas eu acredito que deu para plantar essa sementinha também, para dar um estalo nessa galera, sabe? Falar, gente, lucro, dinheiro, massa, mas como é que está sendo construído isso? Quem que está fazendo você enriquecer? Como que você está devolvendo isso para o seu funcionário? Então, a gente teve algumas discussões assim que foram muito enriquecedoras. E toda essa rede alumna é maravilhoso, né? Quando você consegue adentrar alguns espaços, perpetuar lá dentro depois, é muito mais fácil. E a fundação tem infinitos programas, atividades, palestras, praticamente todos os dias está acontecendo alguma coisa naquela fundação, que eles mandam e-mail, mensagens e afins, então é uma coisa que você consegue permanecer naquele ecossistema. Você está sempre conectado, você está sempre conseguindo entender o que tem ali. E pra gente, né, se inserir, conseguir parcerias, enfim, propor projetos, fica um pouco mais fácil para você já estar ali e ter essa chancela, né, de não, eu tenho esse mesmo conhecimento que você, pois estudamos em lugares semelhantes, nos mesmos lugares. Então, tudo isso traz um diferencial, sim, e possibilita acesso a oportunidades e a diversas coisas que, quando você, né, não está inserido nesses ambientes, é um pouco mais difícil, o caminho fica um pouco mais longo. Antes da gente falar um pouquinho, se aprofundar um pouquinho mais em acesso, Georgia e Yasmin, eu queria pegar uma coisa que a Georgia falou, que foi sobre o acesso que ela teve à educação superior via um programa, uma política pública governamental. Eu me vi lutando pelo processo de ações afirmativas na Universidade de Brasília. Batemos muita boca com a reitoria naquele período, lá nos idos de 2000, 2001 até 2004, quando foi aprovado. Não consegui a permanência na universidade, então eu fui desligado perto da minha graduação e me vi numa situação mega curiosa, o mundo girando e eu acessando o meu retorno à Universidade de Brasília via sistemas de ações afirmativas. O mundo deu uma volta enorme e eu consegui voltar para terminar o meu curso. Acesso, políticas públicas para bolsas universitárias, políticas públicas para permanência, políticas públicas ainda, vocês vão me dizer, muito tímidas, talvez, para posições de poder dentro de empresas e corporações. O nosso ousado ainda é muito conservador para entrarmos no mercado de trabalho ou para políticas públicas de acesso aos mais variados setores para o desenvolvimento humano, na opinião de vocês. E aí vocês podem falar a partir da perspectiva de vocês, né? O que está faltando para a gente conseguir... Só uma informação que é aterradora. A própria
USP e depois uma instituição internacional, fazia uma conta de que para a gente equilibrar a quantidade de mulheres no campo de ciências vai levar ainda mais de 100 anos. Isso é aterrador. Então, só para finalizar essa pergunta, no que, na opinião de vocês, ainda falta para a gente tornar mais equitativa a inclusão de mulheres? E aí eu vou falar a inclusão de mulheres dentro do mercado de trabalho, dentro do acesso à universidade e à educação superior. Olha, eu sou... Políticas públicas, para mim, é básico no Brasil. A gente tem uma questão que é histórica e estruturante do Brasil, em que a educação sempre foi um direito para certos grupos e se tornou um luxo para outros. E aí a gente precisa entender que, na situação em que a gente vive, não existe igualdade. Igualdade é um ideal que não existe. Tá? A gente tem uma questão que é a equidade. Então, imagina um muro de 2 metros de altura e 2 pessoas. Uma pessoa que tem 1 metro e uma pessoa que tem 1,80 m. Se você der um banquinho de 21 centímetros para cada, uma vai ser capaz de ver o restante do horizonte, a outra não. Então, a gente precisa de ações afirmativas, de banquinhos de diferentes tamanhos, para que todo mundo consiga acessar esse horizonte. Então, numa sociedade em que pontos de partida são completamente diferentes, a meritocracia, do jeito que ela é tratada, ela não existe, ela não funciona. Se a gente for considerar qual é o ponto de partida da pessoa e qual é o ponto de chegada, a gente tem uma determinada trajetória, né? E aí, a partir daí, a gente começa a falar de mérito. Tem uma pessoa que falou uma coisa numa entrevista da Afro-Ricas que eu nunca esqueci, que a gente parte de linhas de partidas diferentes, tem gente que consegue correr mais, tem gente que cansa no meio do caminho, mas isso não significa que a gente não está numa trajetória de excelência, que a gente não está dando o máximo de si e que, às vezes, uma pessoa que não chegou no ensino superior, por exemplo, saindo de um lugar, né, de uma minoria racial ou de minoria de classe, minoria de gênero, necessariamente ela não venceu, assim, às vezes é o gás. E a meta, ela sempre aumenta, assim, é todo um sistema construído para que a gente justifique a falta de acesso a partir de uma lógica de mérito que não existe, com métricas que não consideram a realidade de cada grupo que está participando. Em termos de estudos em relação a... Eu estudei numa universidade em Londres, dentro de uma universidade de sociologia, dentro de um departamento de política social, e eu fiz uma matéria que justamente elencava qual que era a relação de etnia, raça e política social. E no sistema de cotas para a universidade, o Brasil é referência mundial. Assim como é no SUS, né, nas melhores faculdades de medicina que a gente vê, é também uma referência em relação à ação afirmativa para entrar na universidade. Mas todas as pesquisas que a gente vê em relação à universidade e a esse processo afirmativo no Brasil, a gente percebe 2 coisas que são muito agravantes. Primeiro, entrar na universidade sem nenhum recurso para manutenção não necessariamente garante a permanência, então a gente tem sim algumas taxas de evasão, de prolongamento do curso superior, que vem, e também de falta de acesso a atividades extracurriculares que lá na frente são pedidas pelas empresas como pré-requisito. Então, a gente tem essas barreiras que vêm durante a permanência e a conclusão desse curso superior. E a segunda coisa é que não existe nenhum indicador e nenhuma pesquisa, pelo menos nas universidades de ponta, que foi a que eu acabei de acessar agora em 2022, 2023, que mostre que existe um vínculo entre acesso à educação superior no Brasil e acesso a emprego de qualidade. Então, existe uma lacuna entre a educação superior e a empregabilidade. E aí a gente vem de uma geração dos nossos pais, né, em que o diploma superior ele era muito mais restrito, que a gente não tinha ação afirmativa, mas que garantia algum posto de trabalho para uma geração que, além de discutir cotas num lugar
num lugar um pouco equivocado em relação ao que isso representa, ainda tem essa competitividade, porque não basta ter um diploma, você tem que falar inglês, você tem que ter as conexões, você tem que morar nos grandes centros, você tem que ter acesso a recursos tecnológicos, você tem que ter várias outras coisas para poder disputar uma vaga num mercado que não necessariamente paga as pessoas da mesma forma para exercer a mesma função com o mesmo nível educacional. Só para dar um exemplo, hoje, apesar de ocuparem, serem o maior grupo em educação universitária no Brasil, mulheres negras recebem 50% a menos que homens brancos que desempenham a mesma função. Então, na nossa perspectiva, as políticas de ISG, diversidade e inclusão, primeiro, precisam se educar em relação ao que significa essa necessidade de conectar ação afirmativa de fundo privado com política pública, porque a política pública ela não nasce sem pesquisa, ela não nasce sem dados, ela não nasce sem estatística e, principalmente, ela não tem uma manutenção sem a contribuição da sociedade civil. E a gente sabe que o jeito que o Brasil é estruturado, proporcionalmente, mulheres pretas e periféricas são as que mais pagam impostos. Então, se a gente fosse olhar até mesmo assim, vamos lá, vamos por grupo, a proporção de impostos que são pagos por cada grupo, vamos reverter em serviço, muito provavelmente a gente quase não teria branca em universidade. Então, eu acho que, primeiro, é entender qual que é essa conexão, essa validação público-privado, mas também ter essa consciência de que tem alguns códigos para adentrar esse meio corporativo, para adentrar organizações que não chegam em determinados espaços, não chegam em determinadas comunidades e que não necessariamente você trazer esses códigos à tona no início de um processo seletivo ou numa avaliação com um olhar um pouco mais sensível e equitativo mesmo em relação às candidaturas, quer dizer que você está trazendo pessoas menos capacitadas. Tem uma série de habilidades que, infelizmente, a exclusão social ensina a gente a desenvolver prematuramente e que muitas pessoas brancas são pagas para desenvolver durante o exercer do trabalho. Então, olhar para essas habilidades como resiliência, habilidades de vendas, a própria questão da retenção no posto de trabalho, porque a gente sabe que não vai ter um sim em todas as portas, então a gente acaba olhando para o posto de trabalho de uma forma diferente, e isso reduz custo para a empresa. Olhar essa empregabilidade de grupos sociais minorizados em termos de direito como uma moeda mesmo, que não vai só fortalecer, tipo indicador de ESG, mas aumenta o lucro de empresa. E também estamos do outro lado, né, como consumidores. Então, eu acho que tem uma certa... Os protocolos estão muito incipientes no Brasil. Infelizmente, o Brasil precisa ver coisas acontecendo no norte global para poder implementar, principalmente a elite, principalmente os donos de grandes corporações. Mas eu acho que esse esforço de entender qual que é a lógica por trás de um país tão complexo, de uma nação tão estratificada em todas as formas, e essa validação público-privado pode ser uma coisa que pode diminuir essa lacuna de educação superior para acesso a emprego e também fazer com que as políticas do Brasil, que elas tendem a ser muito bonitas e muito inspiradoras no papel, nos projetos, a gente é brilhante para criar políticas, principalmente por conta desse ecossistema tão diverso, mas que elas acabam se tornando indicadores de impacto de verdade que possam mudar gerações. Vamos lá, você colocou uma série de pontos aí que, na minha opinião, ajudam a qualificar qualquer portfólio de ESG de uma empresa quando se trata de fazer, por exemplo, processo seletivo, quando se trata de pensar em permanência na empresa, benefícios e uma série de outras questões. O Afro-Ricas atua um pouquinho dessa maneira quando vocês estão trabalhando as questões de ESG numa empresa, vocês apontam alguns desses tópicos, vocês trazem à luz para conversar sobre um pouquinho dessas... Porque me parece, uma percepção, de que são realmente tradicionalmente invisibilizados, não são levados em consideração quando se pensa isso. Mas vamos lá, vamos para o Afro-Ricas. Antes da gente se aprofundar, por que existe o Afro-Ricas? Eu não sei, pode ser Yasmin, depois você pode fazer
Porque você é cofundadora, né, Georgia? Maravilha. Sim. Pode começar. Olha, eu vou falar o meu pitch de elevador, porque eu falo muito. Mas o AfroRicas é um negócio que oferece soluções de ESG para poder fortalecer a mobilidade econômica de mulheres negras. Então, seguindo a nossa maravilhosa intelectual estadunidense, Angela Davis, a gente acredita que numa sociedade racista e em que também, como o Brasil, né, a base da pirâmide social são mulheres negras, investir nesse grupo demográfico necessariamente vai otimizar toda a estrutura dessa sociedade. Então, a gente baseia em práticas antirracistas e a gente se une a organizações para poder não só falar sobre, a gente gosta de dar palestra, a gente valoriza esse trabalho, mas para a gente esse tipo de sensibilização ainda é muito superficial para o tipo de indicador que a gente precisa movimentar. Então, só para te trazer uma perspectiva de como a gente atua, a gente trabalha basicamente com 3 vertentes para desenvolver programas educativos para que a inclusão de mulheres e pessoas negras seja parte da cultura das organizações. Então, a gente trabalha com letramento racial e de gênero, porque é importante. Eu não estou aqui, por exemplo, eu trabalho com uma organização que fala isso, mas eu tenho plena consciência que tem muita coisa que o brasileiro ainda está compreendendo. Então, tanto a nível de mídia, tanto a nível de organização, a nível individual, a gente sabe, né, que tem muita consciência que foi plantada ali atrás pelo Movimento Negro Unificado, por outras organizações, pelas universidades, mas que até chegar na massa e nas dinâmicas que existem no Brasil, tem muito caminho para andar. E eu acho que é aí que entra a importância dessa consciência de qual que é seu papel no movimento. O nosso papel é facilitar também a chegada dessa informação em diferentes espaços. Além disso, a gente trabalha com questões de geração de renda, então fazer com que mais pessoas negras e mulheres, preferencialmente negras, entrem no mercado de trabalho, acessem uma renda constantemente, para que informações de emprego e de desenvolvimento, de bolsa de estudos, cheguem às periferias, cheguem a lugares que necessariamente não têm esse tipo de acesso, e para a gente também entender, né, que a equidade ela pode ser trabalhada tanto dentro da empresa, mas quanto fora. E a gente vê que o setor privado hoje no Brasil tem muito poder e a gente acredita que trabalhar a geração de renda direcionada para esses grupos, todo mundo sai ganhando, é super importante, é essencial para o Brasil. E, por fim, a gente tem um bloco de habilidades de liderança. Muita gente sabe ser chefe, pouquíssimas pessoas sabem ser líderes. E quando a gente fala de liderança inclusiva, a gente reduz um pouco mais. Então, a gente tem uma lacuna gigante também em relação à liderança. A grande maioria dos líderes são pessoas brancas, e a gente entende que, ok, a gente não vai conseguir de cara, né, mudar essa situação, tanto que o que a gente vê de movimento hoje são ações afirmativas para trazerem pessoas para as empresas, mas elas permanecem em cargos operacionais. Então, a AfroRicas trabalha muito essa alavanca de como que a gente cria carreiras de liderança de pessoas negras e de mulheres dentro dessa organização, mas também como que a gente equipa todo o corpo de liderança para ter habilidades básicas importantes que não só apoiem a performance no trabalho, mas também esse acolhimento da diversidade de perfis. Então, basicamente, é assim que a gente atua. A gente também tem conteúdo nas redes sociais, somos muito atuantes no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, já lançamos podcast também, newsletter. Então, a gente entende que, nesse momento, eu sou millennial e a minha sócia também, a Yasmin, é um pouquinho mais nova, mas está aí, entre milênio e geração Z. A gente entende que é importante ter esse intercâmbio geracional e que ser digital é primordial para a gente também alcançar a comunidade. Então, temos conteúdos gratuitos, temos materiais proprietários da AfroRicas que são gratuitos, e a gente tenta fazer sempre essa conexão entre comunidade e organizações, mas baseando nesses 3 pilares, que é o que a gente acredita que pode mover substancialmente o indicador de ESG. Isso é poderoso, isso é muito poderoso.
Bem, eu queria dar a chance da Yasmin falar uma coisa que eu queria ter falado alguns minutos atrás, que era fazer a conexão do ESG com o que se faz na militância de base, com o que se faz em movimentos sociais, em organizações não governamentais. Me parece que esse tipo de habilidade, esse tipo de saber é um ativo muito importante quando a gente pensa o aspecto do S na sigla de ESG. É uma percepção. É verdade? Isso vira diferencial na hora da gente entrar numa organização que está tentando se engajar em promover isso dentro e fora da empresa? Ou também tem aqueles greenwash, tem aqueles wash reputation também? Como é que é a sua percepção, Yasmin? Com certeza tem, os que fazem só, né, para mostrar que fazem. Eu acredito que sim, porque muitas empresas estão focadas muito na parte da sustentabilidade. Seja, né, pelo ramo de atuação, por já ser uma pauta mais debatida, então é um ponto mais certeiro que as empresas sabem que se elas se posicionarem, fizerem ações dentro daquilo, vai ser bem aceito, mas bem compreendido. Não tem polêmicas, é um lugar meio seguro para eles Isso, trabalharem? é um lugar mais seguro você fazer uma campanha de reciclagem, dependendo do com que a sua empresa trabalha, e você tem resultados mais palpáveis também, eu acredito. É mais fácil de você tabular isso, né, e demonstrar em números, enfim, todo esse impacto. Já a parte do social e da governança, ela ainda pode ser muito mais bem desenvolvida. Principalmente quando a gente pensa em grandes corporações, o social ele fica bem ali de lado ou ele está numa coisa padronizada que já vem, né, de experiências anteriores, de, por exemplo, vamos investir em comunidades periféricas, valores pontuais em projetos de educação e lazer. Ok, isso é uma coisa que já vem sendo desenvolvida, né, há um tempo considerável e que tem os seus resultados, mas como a Georgia trouxe na fala dela, né, essa inclusão do corpo de funcionários, como que é a diversidade nisso? Como que é a ascensão dessas pessoas dentro de uma corporação? Eu vejo que isso é algo que ainda precisa melhorar bastante para a gente pegar essa parte também do ESG, do social, que precisa ser desenvolvida. E a parte de governança encaixa muito nisso também, né? Porque a gente precisa que esses líderes tenham uma visão mais ampla de diversidade e entendam a importância disso, além só de accountability e transparência de ações, mas também essa governança que linka tudo isso para prosperar, né, a empresa e promover mesmo essa mudança social mais significativa. Que se a gente descola, né, o que é do privado, o que é do público, a gente está vendo que não dá para ficar só nas caixinhas. Tem que ter ações que integram e que todo mundo esteja fazendo um movimento para a gente chegar nesse lugar de equidade. Para além da trend, assim, vocês estão percebendo que o mercado está um pouco interessado, está um pouco mais aberto? Ou vai só pela trend? Na verdade, a gente Fiquem à percebe até um vontade. certo retrocesso, né? É mesmo? Um A gente retrocesso em algum ponto? Em alguma medida? A gente estava conversando esses dias e eu até vi uma publicação no LinkedIn também falando sobre as áreas, né, de diversidade e inclusão que todas as empresas desenvolveram, investiram nisso e como que agora está retrocedendo, assim. Muitas áreas estão perdendo investimento, estão deixando de existir, estão sendo incorporadas ao RH ou a outros setores. Então, assim, determinadas coisas a gente vê que tem uma onda que todo mundo surfa, o ESG é a onda do momento, e aí como que as pessoas permanecem nisso, que é um ponto de atenção. Porque em alguns casos a gente vê que era só realmente aquele marketing, o boom do momento, e posterior àquilo as ações vão sendo reduzidas, até chegar um momento que elas praticamente não existem ou elas existem muito de forma pontual para ser apresentadas, sabe? Na experiência do Afro-Ricas, vocês têm esse papel, além do letramento, né, além de alfabetizar as empresas e as lideranças, qual a percepção de vocês? Vocês entendem que as empresas estão um pouquinho mais ou menos interessadas mesmo? Vamos lá.
das que vocês já consultaram, das que vocês já sentaram para dialogar e apresentaram propostas? Se a provocação da empresa que chamou vocês para dialogar, ela ficou só na primeira conversa, teve menos interesse, como é que está a percepção de vocês em relação ao mercado? Está interessado, não está tão interessado, não quer ter muito trabalho? Olha, a Afro-Ricas, ela é um negócio que tem uma visão um pouco diferente, assim. A gente sabe que se a gente for olhar negócios comerciais tradicionais, margem de lucro define sucesso. A gente presta contas para uma comunidade que não só é uma comunidade que a gente faz parte, mas também que é composta por nossas irmãs, primas, tias, por pessoas que a gente ama e que a gente vê diariamente, passando por todas as barreiras que a gente está trazendo. Então, uma das coisas que já acontecem é que a gente não trabalha com qualquer empresa. A gente tem o nosso crivo em onde a gente vai estabelecer a nossa marca. Então, é um ponto que talvez facilite que a gente chegue em espaços um pouco mais abertos e não necessariamente prontos, porque o próprio processo de aprendizagem, vocês da Casa Thomas Jefferson devem estar bem familiarizados, que o fato de promover um lugar seguro para erro faz toda a diferença para o processo de aprendizagem fluir. Então, a gente cria relacionamentos. A gente não tem relações que são completamente transacionais. A gente não cria uma relação de dependência, porque o nosso objetivo é que aquela empresa consiga entender o que está fazendo, mude aquela cultura para a gente conseguir passar por uma outra organização que talvez precisa ver aquela empresa fazendo para poder entender o que está acontecendo e se educar a partir daquilo. Então, tem vários diálogos que a gente ainda não estabelece, mas que a gente vê que um cliente consegue estabelecer com um potencial cliente corporativo, porque traz aquela questão da linguagem, né? Empresas grandes falam com empresas grandes, e aí a gente começa a trabalhar nessa linha de recomendação, mas de formação de relacionamento. Então, eu acho que o fato da gente ter criado esse mecanismo de responsabilidade com a nossa marca, não critico outras organizações sociais, pretas, negócios sociais, que visualizam lucro, eu acho que também é um direito, né? Assim como todas as pessoas não negras têm o direito de fazer dinheiro diante de uma causa, diante de um produto, eu nos resguardo nesse direito, porém, não é o direcionamento que a gente tem tido agora em relação a pautas de ESG. Talvez a gente tenha esse olhar um pouco mais flexível quando a gente vai fazer uma campanha publicitária, se é algo que faz sentido para a comunidade, mas em relação a pegar a minha estrutura, pegar o meu conhecimento da minha comunidade, que é o nosso ouro, é a nossa comunidade, e colocar numa organização que inicialmente opera numa lógica, mesmo que involuntariamente, excludente, isso é uma responsabilidade que a gente só assume com marcas que estão preparadas para poder passar por esse processo. Então, sobre os nossos clientes, eu acredito que, sim, ainda estamos em estágio inicial. Sim, tem parte que é a organização que precisa viabilizar, tem parte que é cultural da organização, tem parte que é cultural brasileira. Então, são pequenos grãos que a gente vai movendo de um lado para o outro, porque a gente já tem essa consciência que a Afro-Ricas é uma organização que ela precisa permanecer por algumas gerações. Se uma pessoa no Brasil que nasce na classe D e E precisa de 9 gerações para poder ascender, que audácia seria a gente criar um negócio que fala de empoderamento econômico de mulheres negras na sociedade brasileira, de entender que a gente vai alcançar isso em meses, em anos, ou enquanto eu estiver viva enquanto cofundadora. Então, a gente já tem essa visão de longo prazo, que foi uma visão que vários movimentos que nos antecederam tiveram, a ponto da gente estar aqui conseguindo conversar sobre isso num espaço que tem essa abertura, né? E em outros espaços que estão tendo essa abertura para falar isso independente de métrica. E aí a última coisa que eu queria levantar também é que, apesar da gente falar, oferecemos soluções de ESG, que é o que a gente entende que comunica com organizações, a gente também tem trabalho com organizações que não falam esse ESG, esse linguajar
de corporativo, mas que às vezes tem muito mais consciência de classe, consciência de gênero, consciência racial do que grandes corporações. Então, a gente está nesse lugar de estabelecer colaborações, parcerias, mas também de entender a nossa responsabilidade com os dados da nossa comunidade, com os sonhos, com os quereres, com os desafios da nossa comunidade. Porque também existe uma estratégia que é nossa. Como que a gente vai se suportar? Como que a gente navega quando a gente entra nesses espaços? Como que a gente forma nossos pequenos quilombos? A gente tem as nossas estratégias e não é Afro-Ricas o lugar para poder colocar esse tipo de conexão em qualquer lugar. Então, tem lugares que decisivamente não querem que a gente esteja lá e a gente não faz questão de forçar a barra e colocar pessoas lá para poder sofrer com uma cultura completamente opressora. E não é o caso dos clientes que a gente já trabalhou, que a gente conversa hoje em dia. Então, eu acho que distou um pouquinho, porque a gente acaba comprometendo um pouquinho a escala, compromete bastante a questão de viabilidade financeira, mas não compromete o propósito, não compromete o porquê que a Afro-Ricas existe, sabe? Então, já que a gente falou um pouquinho desse futuro, vamos falar um pouquinho, para a gente ir chegando ao final, para onde vai o Afro-Ricas? Você já contou um pouquinho de como é que você está pensando, que não é nessa geração talvez, mas quais são os planos do Afro-Ricas para os próximos anos, para as próximas décadas? O que vocês se imaginam? Em que posição vocês gostariam de estar? Que tipo de achievement, de conquista que vocês gostariam de alcançar? Onde é que vocês se imaginam com Afro-Ricas ou com uma outra iniciativa nesses próximos anos? E aí você pode ser Yasmin pensando enquanto pessoa, enquanto Afro-Ricas também, e depois a Geórgia para fechar. Tá. Vou falar principalmente enquanto Afro-Ricas, que eu acho que a gente está num processo de crescimento, de expansão e de alcançar e realizar alguns planos que eu acredito que vão prosperar, então Afro-Ricas vai ter ainda uma vida longa e próspera. E espero que a gente consiga mover mesmo, pelo menos, algumas pedrinhas nessa estrutura, fazendo nessa inclusão e desenvolvimento das mulheres negras, até chegar num ponto que a gente não precise existir, digamos assim, né? Que isso a sociedade já vai estar evoluída e com essa aceitabilidade, oportunidades já bem desenvolvidas. Mas para os próximos anos, acredito que a gente ainda tem muito trabalho a ser feito. Estamos caminhando para isso, desenvolvendo parcerias e projetos para a gente poder executar a missão da Afro-Ricas. Então, me vejo aí nesses próximos anos colocando a mão na massa e fazendo isso acontecer. Maravilha, e você, Geórgia? Olha, eu quero ficar rica de dinheiro também, e muitas outras pessoas. Afro-Ricas, a gente fala de uma riqueza que ela é holística, ela não é só financeira, mas ela também é de direitos, ela é de espiritualidade, ela é de autoestima, ela é de tudo que foi negado historicamente, sistemicamente para a gente. Assim. Então, eu acredito que a gente vai estar nesse caminho de atingir essa missão. Numericamente, até 2030, a gente quer efetivamente conectar pelo menos 500 mil de mulheres com oportunidades de prosperidade econômica e bem-estar. Então, eu quero que a gente tenha uma estrutura suficiente de não só compartilhamento e colaboração entre essas mulheres, mas também para a gente entender, enquanto coletivo, qual que é o impacto de tudo que a gente faz dentro desse grupo. E eu não estou falando a gente, empresa Afro-Ricas, eu estou falando comunidade Afro-Ricas. A nossa comunidade ela é muito participativa. Tudo que a gente produz, a gente não sabe de tudo. A gente está tentando resolver problemas muito complexos. Tudo que a gente produz, a gente tem especialistas dentro da própria comunidade que chegam com a gente, participam e constroem com a gente. Então, não é um lugar utilitário também, não é um lugar de vitrine, de rede social, mas é um lugar em que a gente acredita na distribuição de renda, acredita na geração de renda e num mecanismo que
ao mesmo tempo que a gente precisa fortalecer o individual, a gente precisa fortalecer o coletivo e as duas coisas coexistem. A gente não consegue falar de emancipação de mulheres negras sem olhar para dentro, sem olhar nas próprias necessidades, entender onde que a gente quer chegar, mas também a gente não consegue se libertar se isso for uma coisa individual e não coletiva. Então, eu espero que nos próximos anos a gente consiga chegar nesses números. Eu sou engenheira. No caso do impacto social, o número é vida, e eu acredito muito que tem que ter escala, tem que ter apropriação não só dos lugares que a gente construiu esse país. Então a gente tem que estar em todos os lugares. E quando eu falo lugar, eu estou falando de território, eu estou falando de organização, mas eu também estou falando de acessos, assim, da inclusão digital. Eu estou falando de novas linguagens, eu estou falando da gente criar nossas próprias universidades, nossos próprios estabelecimentos, da gente ser o centro da produção das coisas. E isso, de maneira alguma, interfere no bem-estar de outros grupos. Porque se, infelizmente, né, do jeito que a gente está organizado, mesmo se a gente persevera, a gente está levantando gente que já está lá em cima um pouquinho mais para cima. Então, essa emancipação nossa, ela é um objetivo da Afro-Ricas, mas se for olhar mesmo o que eu quero, eu queria ter que fechar a empresa, porque não precisa mais. Mas já que a gente sabe que vai ter muito trabalho pela frente, eu espero que o impacto e a ideologia do que a gente faz, ela seja traduzida em vidas que realmente conseguiram acessar o que a gente acredita que é necessário para ter dignidade e humanidade, sendo uma mulher negra brasileira. Senhoritas, muito obrigado. Que conversa poderosa. Eu e a Casa Thomas Jefferson fazemos votos que o Afro-Ricas conecte essa quantidade incrível de mulheres nesses próximos anos e que vocês sejam muito bem-sucedidas em promover esse desenvolvimento humano com mulheres negras, esse debate em relação à inclusão de gênero dentro do mercado de trabalho, a formação, ao acesso ao ensino superior e essa independência que é necessária para a gente ser um pouquinho mais equânime dentro dessa sociedade tão desigual. É uma honra para a Casa Thomas Jefferson ter conversado com vocês e a gente espera, em uma próxima oportunidade que não demore muito, a gente consiga conversar com vocês novamente para falar sobre novas conquistas do Afro-Ricas. Muito obrigado. Obrigada, Wander. Foi um prazer ter esse espaço com vocês. Como eu te disse logo no início, uma das grandes oportunidades que eu tive na vida foi ter acesso assim, a esse internacional, esse mundo de possibilidades, e isso foi proporcionado pelo aprendizado do inglês, isso foi proporcionado pelos programas que eu participei, dentre eles o da Embaixada dos Estados Unidos, onde eu pude conectar com outros movimentos negros também fora daqui, e que tem alguns avanços que a gente precisa aprender com, e tem algumas lacunas que a gente precisa aprender a ensinar também. Então, é muito rica essa troca e estou muito honrada mesmo e grata por ter sido convidada para o Black Talks. Espero que os próximos episódios sejam tão bons quanto esse, hein? Maravilhoso. Yasmin? Também agradeço, Wander, foi uma experiência muito boa. Debatemos assuntos complexos, mas eu acredito que deu para plantar algumas sementinhas para discussões futuras. E foi um prazer participar, já estou ansiosa para escutar esse e os demais episódios da série. Muito obrigada. Muito obrigado. Essa foi uma edição do Black Talks. A gente teve trabalhos técnicos de Soraya Lacerda e Daniel Galvão. Essa é a equipe do Thomas Maker e da Casa Thomas Jefferson. Um grande abraço e até o próximo episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio do Makers Gonna Talk e do primeiro episódio do Black Talks. Quero agradecer imensamente a presença das meninas representando aqui o Afro-Ricas, a Yasmin e a Georgia. Obrigada, meninas, que trouxeram esse assunto incrível e dividiram o seu tempo conosco, trocando várias ideias. Agradeço também aqui o Wander, obrigada, irmão, por ter conduzido essa conversa tão bacana, tão inspiracional. E agradecer também a equipe do Thomas Maker, que nos apoia aqui por detrás dos microfones nos bastidores.
O Makers Gonna Talk é produzido pela equipe do Thomas Maker, com episódios mensais, disponíveis em todas as plataformas de podcasts. Basta você marcar lá a estrelinha na sua favorita. A gente se vê no próximo bate-papo, que você sabe quando vai acontecer, seguindo a gente em nossas redes sociais. Tchau!